Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um programa Palavra Viva, para a glória de Deus. Eu quero que você também aqui aproveite, se inscreva aqui no nosso canal e também baixe o aplicativo da nossa rádio, a Rádio Web Palavra Viva, que o link está aqui na nossa descrição. E você pode aí baixar e ouvir a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar pelo seu celular. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui também fazer uma super indicação aí para vocês, para que vocês acompanhem aí o nosso podcast. Acompanhem o nosso podcast. Ontem saiu lá no meu canal, o canal Miqueias Alves, 4º podcast. Novamente com o nosso irmão Jackson Roger e tratando sobre o tema a idolatria do amor romântico. A idolatria do amor romântico. Um tema muito atual, muito importante. Eu gostaria que você fosse lá ouvir e assistir esse podcast aí. O link eu vou deixar aqui na descrição. E aproveite também, se inscreva lá no canal Miqueias Alves, que nós temos disponibilizado um conteúdo abençoado lá. Toda segunda e quinta-feira você pode acompanhar lá no nosso canal um conteúdo abençoador. E então vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos iniciar hoje aqui a exposição de Romanos capítulo 9 e começar, na verdade, esse novo bloco de exposições que vai aí do capítulo 9 ao capítulo 11 e nós vamos entender aqui sobre as questões relacionadas a Israel e as promessas de Deus e a relação das promessas de Deus com Israel e a rejeição de Israel e etc. Nós vamos meditar nisso a partir de hoje, então não saiam daí. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley.
Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, graças a Deus. Então nós vamos hoje começar aí a expor Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo de número 9. Vocês que têm aqui me acompanhado, nós começamos a expor Romanos, se eu não estou enganado, começo ou final de mês de novembro, já são aí 3, 4 meses que nós temos nos debruçado aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós estamos agora, passando aí do capítulo 8, passando da metade agora do capítulo da carta de Paulo aos Romanos, e vocês têm observado uma crescente de argumentos. Vocês têm observado uma crescente de argumentos por parte do apóstolo Paulo com relação à nossa salvação. Porque a carta de Paulo aos Romanos, que sem sombra de dúvida é a carta mais importante que Paulo escreveu, isso já ele com os seus quase 20 anos de convertido, ele escreve para tratar profundamente do tema da salvação. O tema central da carta é Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, quando ele diz: não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, e falando que o evangelho é de fé em fé, o justo viverá pela fé. E a partir daí ele faz comentários a respeito do tema da salvação, da justificação pela fé. Por exemplo, o primeiro bloco, a primeira parte da exposição de Romanos compreende aí o capítulo 1, verso 18, ao capítulo 3, verso 20, quando Paulo trata, por exemplo, da depravação total, a perdição total de toda a humanidade por conta do pecado, a entrada do pecado no mundo. Do capítulo 3, verso 21, ao capítulo 5, verso 21, nós temos o segundo bloco, em que Paulo trata da justificação pela fé, ou seja, o meio pelo qual o homem, pecador, depravado em seus pecados, entregue em seus pecados, mortos em seus delitos e pecados, pode ser salvo, somente pela graça mediante a fé, a sua justificação pela fé. Depois, capítulo 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo tratou aí, até capítulo 8, verso 17, sobre o tema da santificação. A santificação, nós somos justificados, fomos salvos, toda uma obra foi realizada por nós, para agora vivermos o quê? Em santidade, em novidade de vida. E nós observamos isso profundamente. E capítulo 8, verso 18 a 39, ele tratou do tema da glorificação. Para agora, capítulo 9, 10 e 11, ele nos falar da questão da salvação de Israel. Porque Paulo, e em outras partes, ele já tratou sobre isso, mas aqui, diante daquilo que ele está expondo, é como se ele estivesse fazendo uma parada, uma pausa nas suas argumentações e rebobinasse a fita, uma linguagem aí um pouco já desatualizada, mas ele buscando voltar um pouco e tratar sobre a questão da salvação dos judeus. Porque ele está falando da salvação dos gentios, da mensagem do evangelho que alcançou o mundo e tal, da segurança inclusive dessa salvação. Mas e agora, e os judeus? Como que fica a questão dos judeus?
Porque parte dos judeus dos seus dias não creram que Jesus era o Messias. A nação de Israel, boa parte dela não creu que Jesus era o Messias, que era o Salvador. Eles que esperaram séculos, milênios pela vinda do Messias, quando o Messias veio, eles não acreditaram que ele era de fato o Cristo ungido, Filho de Deus. E aí como então fica a questão da salvação dos judeus? Os planos de Deus foram frustrados, a eleição de Israel foi jogada por terra, os propósitos que Deus tinha para com Israel foram esquecidos. Como que fica a questão da salvação de Israel? Então Paulo, que é um judeu, que é alguém que se converteu a Cristo, que creu que Jesus era o Messias, ele faz um retorno e faz uma explicação profunda a respeito da salvação de Israel. Como que as coisas se dariam, como que as coisas procederiam a respeito da salvação com relação a isso. Ainda Marvin Page, ele diz assim: se Paulo houvesse encerrado essa argumentação em Romanos 8, teria deixado a nítida impressão de que Deus não tem mais nada a ver com Israel, assim como não tem nada a ver com a antiga aliança. Se contudo Deus não tem mais nada a realizar em Israel, o que dizer das promessas veterotestamentárias da restauração de Israel no fim dos tempos? Além disso, se Deus abandonou o seu povo no Antigo Testamento, ele não poderia também abandonar a igreja, seu povo, na Nova Aliança? Por isso, Paulo precisa mostrar que Deus manteve suas promessas para com Israel e, do mesmo modo, manterá também suas promessas para com a igreja. Então, Paulo faz esse retorno, abre esse parêntese para falar sobre a salvação de Israel, para não deixar ponto sem nó. Então eu quero ler com vocês Romanos capítulo 9. Nós vamos meditar hoje os versos de número 1 a 5. Romanos capítulo 9, versos de número 1 a 5. E o texto nos diz assim: em Cristo, digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência do Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, os quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então vamos aqui pensar a respeito desse assunto. Existe uma expressão que nós usamos, muito corriqueira, do nosso ditado popular, que quando você vê uma pessoa, ela possui talentos naturais, elas possuem privilégios, elas possuem qualidades, etc. Mas elas possuem uma deficiência ao olharem para si mesmas, que nós chamamos de baixa estima. E se auto-sabotam, elas mesmas criam problemas para si e acabam não avançando, ficam travadas. E aí nós corriqueiramente falamos para essa pessoa, para esse tipo de pessoa, que ela tem tudo para dar certo na vida. Tem tudo para dar certo na vida, tem todas as possibilidades, as chances de dar certo na vida, mas parece que as coisas não acontecem. Esse é o contexto aqui. Israel tinha todos os pressupostos, tinha todas as razões, tinha todos os motivos para crer que Jesus era o Messias. A sua salvação estava garantida. Ninguém recebeu maior revelação, maior privilégio, maior dádiva do que Israel, dentre todas as nações do mundo. Mas mesmo assim Israel não creu que Jesus era o Messias. Somente poucos creram que Jesus de fato era o Messias. Tinha tudo para dar certo, porém rejeitou a Jesus. Porém não acreditou que Jesus era o Messias. Como entender esse fato diante desse contexto? Então alguns pontos aqui se destacam.
Número 1. Paulo expressa sua sinceridade a respeito dos israelitas, tendo como testemunha Cristo e o Espírito Santo. Observe aí comigo o verso de número 1. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito. Então veja bem, Paulo começa a tratar sobre a questão da salvação dos judeus, tratar da realidade a qual os judeus estão inseridos, deixando expressamente claro que aquilo que ele irá começar a falar, ele tem Cristo e o Espírito Santo como testemunha. Ele diz, olha, eu digo a verdade em Cristo. Eu não minto. Ou seja, eu estou sendo sincero, eu estou sendo verdadeiro. Eu tenho o próprio Espírito como minha testemunha e o próprio Cristo como minha testemunha. Do que eu vou começar a falar com vocês é da minha profunda sinceridade. E por que Paulo tinha que dizer isso? Porque os judeus dos dias do apóstolo Paulo já tinham uma ideia distorcida a respeito dele, inclusive pelo fato dele ter abandonado o judaísmo e abraçado a fé em Cristo, o cristianismo. Então eles consideravam já o apóstolo Paulo como um traidor, como alguém que se perverteu e que distorceu as verdades proferidas desde o Antigo Testamento pelos profetas, pela lei e assim por diante. Então já existia uma dificuldade de relacionamento entre judeus e o apóstolo Paulo. Ele que era considerado e chamado o apóstolo dos gentios. E ele que já havia tratado de pontos que confrontavam os judeus, as suas crenças e assim por diante, e colocando sempre Cristo como o principal de todas as coisas, o cumprimento de todas aquelas promessas feitas no Antigo Testamento. Então, Paulo era persona não grata na perspectiva dos judeus daqueles dias. Então, Paulo, quando começa a falar sobre esse assunto, e ele tem em mente que quem está ouvindo a leitura dessa carta lá em Roma são judeus convertidos e gentios. Naquela comunidade em Roma, na igreja de Roma, existia gentios, em sua grande maioria, e existia judeus convertidos. E Paulo, então, para falar diretamente aos judeus com relação à salvação deles e com relação à salvação de Cristo realizada por eles. Então, Paulo mostra que, olha, eu estou falando algo que é profundamente sincero. Ele foi fariseu de fariseu. Ele foi um homem zeloso. Ele perseguiu a igreja por amor ao judaísmo, por amor à lei de Moisés, por amor à tradição. Então, ele, quando fala ao povo judeu, ele fala com sinceridade, porque ele sabia o que era ser um judeu e as suas consequências. Segundo aí, Paulo não apenas expressa palavras quanto aos israelitas, mas deixa suas emoções expostas diante de seus leitores. Observe aí o verso 2. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo não apenas fala, Paulo abre o seu coração. Ele mostra sentimento, emoção diante da realidade dos judeus. Ele não procura falar do assunto apenas de forma abstrata ou intelectual. Ele procura falar do assunto abrindo o seu coração, mostrando aquilo que ele sentia. Provavelmente Paulo, que era conhecidíssimo entre os judeus, ele que estudou aos pés de Gamaliel, ele era importante, transitava nos centros acadêmicos de Jerusalém dos seus dias, era conhecido em outras partes do mundo. Ele conhecia muitos judeus. E quando ele entendeu a verdade do evangelho, quando ele entendeu o que significa, de fato, a vinda do Messias, o cumprimento, ele leu o Antigo Testamento e viu tudo a respeito de Jesus se cumprindo, e ele olhou para os seus
compatriotas, para aqueles que tinham o mesmo sangue, a mesma descendência, os mesmos privilégios, e ele viu que eles não conseguiam entender, ver isso com clareza. Ele ficou profundamente triste. Ele ficou profundamente angustiado. Ele ficou profundamente emotivo. Porque é quando você percebe que as pessoas receberam tanta luz, porém continuam na escuridão, que foi o caso dos judeus. Eles haviam recebido muita luz, mas continuavam em trevas, continuavam cegos para as verdades da palavra de Deus, para as verdades e as promessas feitas durante toda a sua história. Eles não conseguiam compreender a questão da salvação em Cristo como o Messias. Então Paulo mostra aqui o seu coração, a tristeza, porque essa é a verdade. Quando nós observamos pessoas caminhando para a destruição, observamos pessoas caminhando para distante da vontade de Deus, isso não é motivo de alegria, isso é motivo de tristeza, isso é motivo de angústia. Isso deve mexer conosco, porque ver pessoas caminhando para o inferno, caminhando para o despenhadeiro, não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. É o que Paulo está aqui sentindo. Terceiro, Paulo desejaria perder a sua salvação, se possível, para ver a salvação dos seus compatriotas. Observe aí, verso 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Porque veja bem, esse episódio aqui, essas palavras de Paulo, remontam às palavras lá atrás de Moisés. Em Êxodo 32, quando Moisés diz: agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou se não, risca-me, peste, do livro que escreveste. Isso fazendo menção ao pecado do povo de Israel no deserto, quando eles haviam construído lá o bezerro de ouro e adorado o bezerro de ouro. E Moisés estava no alto do monte, recebendo as instruções da lei do Senhor, dos 10 mandamentos. Ele desce por orientação divina e vê o povo em uma festa pagã, ali adorando o bezerro de ouro. E aí Moisés se coloca à frente desse povo em defesa a eles, porque Deus queria destruir aquele povo, Deus queria dizimar aquele povo e fazer de Moisés uma nova nação. E aí Moisés se coloca à frente daquele povo, dizendo: Senhor, perdoa esse povo, se possível, risca o meu nome do livro da vida, mas não permita que esse povo seja destruído aqui. E Paulo aqui, lá na frente, no Novo Testamento, dizendo essas palavras, lembra-se de Moisés. Porque quando ele vê o seu povo, seus compatriotas, indo para longe da vontade de Deus, não crendo que Jesus é o Salvador, ele diz: se possível, eu gostaria de perder a minha salvação, para que outros pudessem ser salvos no meu lugar, para que a nação de Israel pudesse ser salva diante de toda essa realidade. Olha só o grau de angústia, de tristeza que o apóstolo Paulo tem em relação aos seus compatriotas. Ele desejaria perder a sua salvação para ver a salvação dos seus. O que era de fato impossível, porque ele mesmo já havia dito no capítulo 8 que nada pode nos separar do amor de Deus. Somente Cristo realmente poderia abrir o entendimento. Cristo já havia sido entregue para a salvação dos judeus, porém os judeus não haviam crido que ele de fato era o Messias. Paulo aqui revela para nós a sua profunda angústia, sua profunda tristeza em relação à perdição dos judeus. Quarto lugar, Paulo apontou a rejeição dos israelitas mesmo diante tantos privilégios. Paulo apontou a rejeição dos israelitas mesmo diante tantos privilégios. Olha só, verso 4 e 5, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, os quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Veja bem, o povo de Israel era um povo privilegiado. Ninguém recebeu mais luz, mais clareza do evangelho, mais clareza da salvação do que o povo judeu. Deus
escolheu Israel e revelou-se a Israel para que, a partir de Israel, todo mundo pudesse ser salvo. E o próprio Israel, quando Cristo veio, o Messias veio, o cumprimento das promessas se fez, eles não creram. Eles não creram. E por isso não gozaram da salvação tão almejada por eles. Faltou-lhes fé, faltou-lhes olhos abertos e entendimento correto da palavra de Deus para serem de fato salvos. E Paulo aqui elenca tantos os seus privilégios. Por exemplo, número 1, a descendência, que são israelitas. E aqui está falando de quem? Está falando de Jacó, que se tornou Israel. Está falando do amor eletivo de Deus para com Israel. Deus escolheu a Jacó em detrimento a Esaú. E mesmo assim, mesmo diante essa escolha de Deus, mesmo Deus se revelando a eles, eles não creram que Jesus era o Messias. Eles tinham a descendência escolhida, como um povo escolhido, e mesmo assim não creram que Jesus era o Messias. Segunda adoção, dos quais é a adoção de filhos. Deus escolheu Israel dentre todas as nações da terra, para fazer deles um santuário santo. Se você ler um texto lá de Deuteronômio, deixa eu até olhar aqui, Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Verso 5 diz assim: porém assim lhes farei, derrubarei os seus altares, quebrarei seus estátuas, cortarei seus bosques e queimarei fogo as suas imagens. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fostes meu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vos ereis menor em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Não era a maior nação, não era a melhor nação, era um povo, pelo contrário, desconsiderado, era um povo rechaçado pelos demais, mas Deus escolheu, Deus adotou a nação de Israel, para que a partir deles viesse o Messias, para que a partir deles viesse o Salvador, e eles não creram que Jesus era o Messias. A glória. Aí diz o texto da glória. William Henry diz que a glória é a manifestação visível do Deus invisível. Porque diante da presença de Deus, Moisés tirou a sandália dos pés. E por quê? Porque o lugar que ele pisava era uma terra santa. Diante da presença de Deus, Israel e os carros dos cavaleiros de Faraó foram submersos no Mar Vermelho. Diante da presença de Deus, Dagom, o ídolo dos filisteus, prostrou o rosto em terra. A glória de Deus, ela foi manifestada ao povo de Israel. Ninguém provou mais da presença de Deus do que o povo de Israel. E mesmo assim eles não creram que Jesus era o Messias. As alianças, os concertos. Quando você percebe lá a aliança com Abraão, a aliança com Moisés, a aliança com Davi. E mesmo assim Deus renovando as suas alianças, mesmo assim Deus se revelando em seus concertos, esse povo não acreditou que Jesus era o Messias. Quinto, a legislação, a lei. A lei civil, a lei cerimonial, a lei moral. Deus revelou-se a esse povo na sua lei, a sua vontade. O seu caráter foi comunicado àquele povo, mas eles não creram que Jesus era o Messias. O culto, porque, veja bem, hoje no Novo Testamento, todas as nações do mundo podem cultuar por meio de Cristo.
por meio de Cristo, mas lá no contexto do Antigo Testamento, o único culto aceito, o único culto verdadeiro era o culto prestado pelo povo de Israel. Porque Deus havia prescrito, Deus havia ordenado uma maneira de ser cultuado, e somente foi revelado isso ao povo de Israel. Eles cultuavam a Deus de forma exclusiva, detrimento a todas as nações do mundo. E mesmo cultuando a Deus, mesmo conhecendo a Deus por meio da sua revelação do dia a dia, eles não creram que Jesus era o Messias. Os patriarcas, dos quais são os patriarcas, grandes influências da história do povo de Deus, a qual Deus se revelou de forma exclusiva a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a todos os homens de Deus, para que as promessas de Deus se cumprissem, para que o povo seguisse adiante. E o povo ainda não creu que Jesus era o Messias. E último, a descendência de Cristo, dos quais é Cristo segundo a carne. Quando você observa para isso, que é o ponto mais importante, o privilégio mais excelente que Israel tinha, trazer o Messias ao mundo, como aquele que seria um ungido de Deus, como rei, como sacerdote, como profeta, que libertaria os cativos das suas prisões, queria trazer a redenção de Israel, queria dar vitória cabal para o povo de Deus. Mesmo assim eles não creram. Mesmo o verbo encarnado, o Logos de Deus encarnado, eles não creram que Jesus era o Messias. E Paulo está triste. E Paulo está angustiado porque existe uma nação quase que inteira perdida por não crer que Jesus era o Messias. As promessas de Deus falharam? Não falharam. Nós vamos observar isso na continuação da nossa exposição. Porque alguém poderia dizer, então, se eles não creram, qual é o fim? As promessas de Deus falharam para com Israel? Não falharam. Não falharam. Deus ainda tem um projeto para realizar para com Israel. Ainda existe uma esperança para o povo de Deus escolhido desde o Antigo Testamento. A salvação em Cristo ainda está lhes reservada. Para muitos ao longo da história, mas há um dia que todo Israel será salvo. Essa é a promessa de Romanos capítulo 9. As promessas de Deus se cumprirão. A eleição de Israel não foi em vão. Os planos de Deus para com Israel não foram em vão. Pode ser que não foram todos que creram, mesmo tendo recebido tantos privilégios, mesmo tendo recebido tantas clareza espiritual sobre as coisas de Deus. Porém, há salvação reservada para o povo de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados para com seu povo. E nós vamos dar continuidade a essa exposição amanhã. E diante disso, eu queria uma reflexão com vocês. Quando nós vemos pessoas, e Paulo vai dizer isso em Romanos 10, irmãos, verso 1. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Eu e você não sabemos quem será salvo. Eu não sei, você não sabe. Nosso dever é pregar o Evangelho. Nós não sabemos quem crerá em Jesus e quem não crerá. O Evangelho está sendo pregado, a mensagem do Evangelho está sendo pregada. A salvação em Cristo está sendo pregada. Eu e você não sabemos quem será salvo. Por isso que nós temos que clamar, chorar, pedir a Deus, salva, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, faz uma obra, Senhor, abre os olhos, Senhor, traz redenção, Senhor. Por quê? Porque nós não sabemos. E o nosso papel é pregar o Evangelho, é chorar por aqueles que estão caminhando para a perdição, é chorar para aqueles que estão se distanciando da vontade de Deus, mesmo diante de tanta revelação, mesmo diante de tanta iluminação, mesmo diante de tanta pregação. Nós precisamos clamar para a salvação de todo o povo de Deus. Clamar salvação e redenção para toda a humanidade. O Evangelho precisa ser pregado, anunciado, para que haja conversão, para que Deus chame para si os seus eleitos, para que a obra de Deus e os planos de Deus sejam concretizados para a sua glória. Que Deus nos abençoe,
E amanhã estaremos aqui de volta, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.